O vento soprava leve naquela manhã, carregando o aroma salgado do mar que lambia as falésias de Cascais. A casa de Adelaide estava empoleirada no topo de uma encosta, com janelas que pareciam olhos vigilantes voltados para o Atlântico. Era uma casa antiga, de pedra esbranquiçada pelo sal e pelo tempo, com telhas que rangiam sob o peso das gaivotas. Adelaide, com seus 60 e poucos anos, movia-se pelo quintal com a precisão de quem conhece cada centímetro de terra. Suas mãos, calejadas de décadas cuidando de roseiras e podando buganvílias, seguravam uma tesoura de jardinagem. Ela cortava as folhas secas com um cuidado quase cerimonial, como se cada galho fosse uma memória que merecia respeito. Na cozinha, o rádio tocava fado, baixo o suficiente para não abafar o som das ondas distantes. Adelaide havia preparado pão de milho, ainda quente, com uma crosta dourada que exalava um aroma reconfortante. Era o favorito de sua filha, Margarida, desde que ela era pequena e corria descalça pelo quintal, com tranças desajeitadas e risadas que ecoavam até a praia. Mas Margarida não vinha mais com frequência. A vida em Lisboa, com seus compromissos, reuniões e um marido chamado Tomás, parecia ter construído um muro invisível entre elas. Adelaide não se queixava. Aprendera, com os anos, que o silêncio era um companheiro mais confiável que as promessas. Naquela manhã, enquanto espalhava migalhas para os pardais que bicavam o parapeito, Adelaide ouviu o som de pneus contra o cascalho. Um carro preto, lustroso como um besouro, estacionou na entrada. Margarida desceu com um vestido cinza que parecia caro demais para o calor pegajoso de setembro. Tomás a seguia, carregando uma pasta de couro e um sorriso que Adelaide conhecia bem. Educado, mas com bordas afiadas. Mãe, Margarida disse com um abraço breve. Trouxemos um presente. Ela segurava uma garrafa de vinho do Douro embrulhada em papel pardo. Adelaide agradeceu com um aceno, mas seus olhos já estavam na pasta de Tomás. Ele nunca vinha sem um motivo. Sentaram-se à mesa da sala de jantar, onde as cortinas de linho filtravam a luz em tons de âmbar. Margarida falava rápido sobre clientes, prazos, um novo projeto que a mantinha acordada até tarde. Tomás, por sua vez, discorria sobre investimentos, taxas de juros e oportunidades únicas no mercado imobiliário. Adelaide ouvia, como sempre fazia, com uma xícara de café entre as mãos. Era o que as mães faziam, mesmo quando sentiam o peso de palavras não ditas. O pão de milho ficou entucado, esfriando no centro da mesa. Por sinal, Tomás disse, com a casualidade de quem comenta o tempo, minha tia Leonor está precisando de um lugar para ficar. Só por uns meses, claro. O apartamento dela em Sintra está em obras. Ele se recostou na cadeira, como se a decisão já estivesse tomada. Margarida mexia no celular, evitando o olhar de Adelaide. Pensamos que o andar de cima seria perfeito. Ele continuou. Está vazio, não é? Faz sentido. Adelaide sentiu um aperto no peito, mas seu rosto permaneceu sereno. O andar de cima não era apenas um espaço. Era onde ela guardava suas aquarelas, os livros de poesia de seu falecido marido, Diogo, e as cartas que ele escrevia quando passava meses no mar, pescando. Era onde ela se sentava à noite, com uma taça de licor de amêndoa, ouvindo o silêncio que a casa oferecia como um presente. Entendo, ela disse, com uma voz tão neutra que parecia ensaiada. Vou pensar no assunto. Margarida finalmente levantou os olhos. É só temporário, mãe. Ela não vai incomodar. Adelaide sorriu, um sorriso pequeno, que não revelava nada. Claro,
respondeu, levantando-se para buscar a travessa de figos frescos que havia colhido de manhã. A conversa voltou a assuntos triviais, o trânsito na marginal, o calor que não dava trégua, mas Adelaide já estava em outro lugar. Sua mente subia as escadas de madeira polida, onde cada degrau rangia com uma história que Margarida e Tomás nunca entenderiam. Depois que eles partiram, Adelaide subiu ao andar de cima. O ar ali era diferente, mais leve, como se o tempo tivesse parado. As paredes, pintadas de um azul desbotado, seguravam o eco de noites em que Diogo lia Camões em voz alta, enquanto ela tricotava. No canto, uma estante guardava os cadernos onde Adelaide anotava receitas, pensamentos e esboços de flores que nunca plantara. Tocou o lomo de um caderno de 1998, quando Margarida ainda desenhava corações nas margens das páginas. Agora, Margarida parecia mais interessada em números e contratos do que nas memórias que aquelas paredes sustentavam. No parapeito da janela, uma orquídea branca, chamada Luzia, em homenagem à avó de Adelaide, florescia com uma delicadeza que contrastava com o peso do momento. Vocês não são apenas plantas, ela murmurou, arrancando uma folha amarelada com cuidado. São testemunhas. Adelaide sabia que não podia deixar o andar de cima ser ocupado por Leonor, com suas malas cheias de expectativas e seu jeito de tratar a casa como um hotel. Mas também sabia que não podia confrontar Margarida e Tomás diretamente, não ainda. Dias antes, Adelaide havia encontrado Rafael, um jovem arquiteto que procurava um espaço para trabalhar em seus projetos. Ele chegara à porta numa tarde chuvosa, com um cachecol azul marinho e um portfólio de desenhos que pareciam respirar. Preciso de luz e sossego, não ele dissera, com uma honestidade que Adelaide apreciou. E de um lugar que não tente me engolir. Ela gostou dele imediatamente. Rafael não fazia perguntas desnecessárias, não falava mais do que o preciso, tinha referências sólidas. Um professor da Faculdade de Belas Artes e uma designer de interiores que elogiara sua pontualidade. Quando Adelaide mencionou o andar de cima, ele apenas assentiu, como se soubesse que o espaço era mais do que 4 paredes. Naquela noite, Adelaide ligou para Sofia, sua amiga advogada, que sempre tomava chá de jasmim com uma colher extra de açúcar. Sofia chegou com uma pasta de documentos e um olhar afiado. Se quer proteger o andar de cima, precisa de um contrato à prova de tudo, ela disse, ajustando os óculos. Cláusulas de privacidade, limites de visitas e um prazo claro. 6 meses, no máximo, com opção de renovação. Adelaide assentiu, enquanto o aroma do jasmim se misturava ao cheiro de tinta das canetas de Sofia. O contrato foi assinado 2 dias depois, com Rafael depositando 3 meses adiantados. Não gosto de dever a ninguém, ele disse, entregando o envelope com notas dobradas. Adelaide guardou o dinheiro no cofre, junto com as joias de sua mãe. Nada mudou na fachada da casa. Adelaide não mencionou o aluguel a Margarida ou Tomás. Continuava a regar as rodeiras ao amanhecer, a pôr assar pão de milho nas manhãs de domingo, a varrer o quintal com a mesma vassoura de cabo gasto. Mas agora trancava a porta interna que levava ao andar de cima todas as noites com uma chave que guardava no bolso do avental. Rafael era discreto, aparecendo apenas para buscar correspondência ou para perguntar se podia regar as orquídeas. Elas parecem felizes, ele disse uma vez, apontando para Luzia. Adelaide sorriu. Elas são. Tomás voltou a mencionar o andar de cima numa ligação na semana seguinte. Já pensou na ideia da tia Leonor?
Seria bom para todos. Adelaide deixou o silêncio crescer antes de responder. Ainda estou considerando. Ele não insistiu, mas ela ouviu o tom impaciente em sua voz, o mesmo que usava quando fechava negócios. Adelaide sabia que ele não desistiria facilmente. Tomás via a casa como um ativo, não como um lar. Para ele, o andar de cima era apenas espaço desperdiçado, metros quadrados que poderiam ser otimizados. Mas para Adelaide era um santuário e ela não estava disposta a entregá-lo. Na manhã seguinte, Leonor apareceu sem aviso, com um táxi estacionado na entrada e 2 malas de rodinhas que arranhavam o caminho de pedra. Seu casaco de lã, inadequado para o calor, estava salpicado de fiapos de poeira. Tomás disse que o andar de cima está pronto, ela anunciou, sem se preocupar em cumprimentar. Adelaide enxugou as mãos no avental, com terra ainda grudada nas unhas. Ele disse isso? Perguntou, com uma calma que mascarava o fogo que começava a se queimar em seu peito. As escadas estão ali, ela apontou, dando um passo para o lado. Leonor subiu, resmungando a cada degrau, como se a casa fosse uma afronta pessoal. Adelaide ficou no quintal, podando uma roseira com mais força do que o necessário. Então, ouviu a voz de Rafael, firme, mas sem hostilidade. Desculpe, mas quem é a senhora? A resposta de Leonor veio alta, quase histérica. Eu sou a tia do dono desta casa. Você é quem não deveria estar aqui. Rafael não se alterou. Tenho um contrato, assinado, pago, legal. A senhora tem algum documento? Adelaide não se moveu. Continuou cortando as roseiras, deixando os espinhos caírem no chão. As vozes se misturavam lá em cima, com Leonor insistindo que era um erro, que Tomás resolveria tudo. Rafael apenas repetiu com a mesma calma. Fale com a dona da casa. Minutos depois, Leonor desceu, bufando, com as malas arrastando atrás dela. Você não disse que tinha alguém aí? Ela exclamou, parando na frente de Adelaide. Não me perguntaram, Adelaide respondeu, sem levantar os olhos da roseira. Leonor abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pegou o celular, murmurou algo sobre falar com Tomás e saiu, deixando o táxi levantar uma nuvem de poeira. Adelaide subiu ao andar de cima naquela noite, levando uma xícara de chá de camomila. Rafael estava sentado à mesa, desenhando algo que parecia um projeto de uma ponte. Desculpe pela confusão, ela disse. Ele apenas sorriu. Não se preocupe, já lidei com piores. A orquídea Luzia brilhava sob a luz da lua, e Adelaide sentiu pela primeira vez em semanas que a casa ainda era sua. A luz do amanhecer escorria pelas frestas das persianas, desenhando listras douradas no chão de madeira do quarto de Adelaide. Ela acordou com o som distante de uma gaivota, um grito agudo que parecia mais um aviso do que um lamento. Ainda na penumbra, vestiu um cardigã de lã cor de azeitona e desceu para a cozinha, onde o aroma do café já começava a se misturar com o orvalho que entrava pela janela entreaberta. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve tic-tac do relógio de parede, um presente de Diogo que marcava o tempo com a paciência de um velho marinheiro. Adelaide preparou uma travessa de pastéis de nata, polvilhando canela sobre a crosta caramelizada. Era uma receita que sua mãe lhe ensinara, com um segredo que ela nunca revelara. Uma pitada de água de flor de laranjeira no creme. Enquanto os pastéis esfriavam, ela folheou o jornal local, mas sua mente estava em outro lugar. A visita de Leonor, com suas malas e sua indignação, havia deixado uma marca, como uma rachadura fina numa xícara de porcelana. Adelaide sabia que Tomás não deixaria o assunto morrer. Ele era como um cão farejando uma trilha.
obstinado, mas disfarçando com sorrisos. O telefone tocou às 9, um som estridente que cortou o silêncio. Era Margarida, com a voz hesitante, como se estivesse ensaiando as palavras. Mãe, precisamos conversar sobre ontem. A tia Leonor está chateada. Tomás acha que houve um mal-entendido. Adelaide segurou o fone com firmeza, olhando para o quintal, onde as buganvílias se agitavam com a brisa. Não houve mal-entendido, ela disse, com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. O andar de cima está alugado. Assinei um contrato. Do outro lado da linha, um silêncio pesado, seguido por um suspiro. Por que não nos disse nada? Margarida perguntou, com um tom que misturava mágoa e frustração. Adelaide respondeu com outra pergunta. Por que vocês assumiram que podiam decidir por mim? A conversa terminou sem promessas ou despedidas calorosas. Margarida disse que passaria no fim de semana para esclarecer as coisas. Adelaide desligou, sentindo o peso do fone ainda na mão. Ela não queria confrontos, mas também não estava disposta a ceder. A casa, com suas paredes de pedra e suas memórias entalhadas em cada canto, era mais do que um endereço. Era o lugar onde ela se reconstruíra depois da morte de Diogo, onde aprendera a viver com a ausência sem se deixar consumir por ela. No quintal, Adelaide começou a arrancar ervas daninhas que brotavam entre as pedras do caminho. O sol já estava alto, aquecendo suas costas, quando ouviu o som de passos leves. Era Rafael, descendo do andar de cima com uma mochila de lona pendurada no ombro. Ele carregava um caderno de esboços, com bordas amassadas de tanto uso. Bom dia, dona Adelaide, ele disse, com um aceno tímido. Vou até a praia fazer uns desenhos. A luz hoje está perfeita. Ela assentiu, notando como os olhos dele brilhavam quando falava de seu trabalho. Leve um pastel, ela ofereceu, apontando para a cozinha. Ele hesitou, mas aceitou, segurando o doce com cuidado, como se fosse uma relíquia. Enquanto Rafael se afastava, Adelaide pensou em como ele se encaixava na casa, sem forçar sua presença. Ele respeitava o silêncio, regava as orquídeas sem que ela pedisse e deixava o andar de cima impecável. Era o oposto de Leonor, com suas exigências e seu jeito de ocupar espaço como se fosse um direito. Adelaide voltou ao trabalho no quintal, mas sua mente girava em torno de uma ideia que começava a tomar forma. Proteger a casa não era apenas uma questão de contratos. Era uma questão de legado. À tarde, Sofia apareceu com uma garrafa térmica de chá de hortelã e uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Sentaram-se na varanda, onde uma mesa de ferro forjado sustentava um vaso de gerânios vermelhos. Ouvi dizer que a tia do seu genro causou um alvoroço, Sofia disse, arqueando uma sobrancelha. Adelaide riu, um som baixo e genuíno. Ela achou que podia entrar e tomar o andar de cima como se fosse um quarto de hotel. Sofia balançou a cabeça, servindo o chá em 2 canecas de cerâmica. Você foi esperta em alugar para o Rafael, mas precisa estar preparada. Tomás não vai engolir essa história facilmente. Sofia abriu sua bolsa e tirou uma pasta fina, com bordas reforçadas. Fiz uma pesquisa sobre a casa, ela disse, empurrando a pasta para Adelaide. O terreno está no seu nome, mas há uma cláusula antiga de quando seu marido comprou a propriedade que permite a divisão do lote em caso de herança. Se Margarida e Tomás descobrirem isso, podem tentar pressionar por uma partilha. Adelaide sentiu um frio na nuca, apesar do calor da tarde. Ela abriu a pasta,
folheando documentos com carimbos desbotados e assinaturas que ainda carregavam o peso da caligrafia de Diogo. "O que posso fazer?" perguntou, com a voz firme, mas com um leve tremor. Sofia tomou um gole de chá antes de responder. "Podemos criar uma sociedade anônima para o andar de cima, transferir a titularidade para ela, com você como única beneficiária. Isso isola a propriedade de qualquer reivindicação futura, mesmo que tentem contestar a herança." Adelaide assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Era um passo grande, quase irreversível, mas também era uma forma de blindar o que restava de seu mundo. "Quanto tempo leva?" ela perguntou. Sofia sorriu. "Comigo no comando? 1 semana, no máximo." Naquela noite, Adelaide subiu ao andar de cima para verificar as orquídeas. Rafael havia deixado a janela aberta e o ar salgado do mar misturava-se ao perfume das flores. Luzia, a orquídea branca, parecia ainda mais vibrante sob a luz do abajur. Adelaide tocou suas pétalas com a ponta dos dedos, pensando em como as coisas frágeis podiam ser tão resistentes. Ela abriu um dos cadernos guardados na estante, um de capa vermelha, onde anotara pensamentos durante o primeiro ano sem Diogo. Uma frase, escrita em tinta azul, chamou sua atenção. "A casa não é só pedra, é o que escolhemos carregar dentro dela." No sábado, Margarida chegou sozinha, com um vestido leve de algodão e um olhar que parecia carregar o peso de uma confissão. Adelaide a recebeu com uma jarra de limonada e biscoitos de amêndoa, dispostos numa bandeja de prata que pertencera à sua avó. Sentaram-se na sala, onde as cortinas dançavam com a brisa. "Tomás está furioso", Margarida começou, sem rodeios. "Ele acha que você nos traiu, alugando o andar de cima sem avisar." Adelaide serviu a limonada, deixando o silêncio responder por ela. "E você, Margarida, o que acha?" perguntou finalmente, com uma voz que era ao mesmo tempo suave e afiada. Margarida hesitou, brincando com o copo entre as mãos. "Eu não sei. Só queria ajudar a tia Leonor. Não achei que seria um problema." Adelaide olhou para a filha, vendo nela a menina que corria pelo quintal, mas também a mulher que parecia ter esquecido o que aquele lugar significava. "Você não perguntou", Adelaide disse, com uma calma que mascarava a dor. "Ninguém perguntou. Vocês decidiram, como se a casa fosse um pedaço de papel que podem assinar." Margarida baixou os olhos e, por um momento, Adelaide pensou que ela diria algo verdadeiro, algo que pudesse reconstruir a ponte entre elas. Mas o celular dela vibrou e o momento se perdeu. "Preciso ir", Margarida murmurou, levantando-se. "Tomás quer que eu passe no escritório." Adelaide não a segurou. Acompanhou-a até a porta, onde o sol batia forte no caminho de pedra. "Volte quando quiser conversar de verdade", ela disse, com um tom que não admitia réplica. Depois que Margarida partiu, Adelaide voltou para minha varanda, onde os gerânios pareciam mais vivos do que nunca. Ela pegou a pasta de Sofia e releu os documentos, linha por linha, como se pudesse gravá-los na memória. A ideia da sociedade anônima parecia fria, burocrática, mas também necessária. Era uma armadura para a casa, para as orquídeas, para as memórias que Margarida parecia ter esquecido. Adelaide decidiu que assinaria os papéis na segunda-feira, mas não sem antes dar uma chance a Tomás de mostrar suas verdadeiras intenções. Na manhã seguinte, enquanto varria o quintal, Adelaide encontrou algo que não esperava. Uma carta, dobrada ao meio, enfiada sob a tortuga de cerâmica que decorava o degrau da entrada.
A letra era de Tomás, precisa e angular, como se tivesse sido escrita com pressa. Adelaide, precisamos discutir o futuro da propriedade. Há oportunidades que não podemos ignorar. Ligue-me! O papel cheirava a tinta recente e Adelaide sentiu um arrepio, não de medo, mas de clareza. Tomás não estava apenas interessado no andar de cima. Ele queria a casa inteira. Ela guardou a carta no bolso do avental e continuou varrendo, com movimentos lentos e deliberados. O som das cerdas contra a pedra era quase meditativo, um contraponto ao turbilhão em sua mente. Adelaide sabia que a batalha estava apenas começando, mas também sabia que tinha aliados. Sofia, com sua precisão jurídica, Rafael, com sua discrição, e a própria casa, com suas paredes que guardavam mais segredos do que Tomás jamais imaginaria. Ela olhou para o mar, onde as ondas quebravam com uma força silenciosa, e decidiu que não entregaria nada sem lutar. O sol poente tingia o céu de Cascais com tons de laranja e violeta, como se o mar tivesse derramado suas tintas sobre as nuvens. Adelaide estava na varanda dos fundos, onde uma trepadeira de jasmim escalava a parede, suas flores exalando um perfume doce que se misturava ao sal do ar. Ela segurava a carta de Tomás, agora amassada de tanto ser dobrada e desdobrada, enquanto seus olhos seguiam o horizonte. A mensagem era curta, mas carregada de intenção, como uma faca embrulhada em veludo. Adelaide não ligara para ele, como pedia a nota. Em vez disso, guardara o papel no bolso, como se pudesse conter sua ousadia apenas mantendo-o perto. Naquela noite, ela acendeu uma vela de cera de abelha na sala de estar, onde o cheiro quente e terroso parecia ancorar seus pensamentos. Sentada numa poltrona de veludo verde, herdada de sua avó, Adelaide abriu o caderno de capa vermelha, aquele com a frase sobre a casa ser mais do que pedra. Ela folheou as páginas, parando num esboço que fizera anos atrás. Um desenho a lápis do quintal, com Margarida, ainda criança, balançando num pneu pendurado num carvalho. O traço era simples, mas capturava o movimento das tranças dela, a curva de um sorriso que Adelaide não via há anos. Fechou o caderno com cuidado, como se pudesse quebrar a memória com um gesto brusco. O som de um motor interrompeu seus pensamentos. Da janela, ela viu o carro de Tomás estacionar, não na entrada principal, mas numa rua lateral, quase escondido pelas sombras dos pinheiros. Ele desceu sozinho, com um paletó azul marinho que parecia fora de lugar no calor pegajoso da noite. Adelaide observou enquanto ele caminhava até a cerca do quintal, parando para inspecionar as pedras, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Ela não se moveu, mas seu coração bateu mais rápido, um tambor baixo que ecoava em seu peito. Tomás não bateu à porta. Em vez disso, tirou o celular, tirou algumas fotos do terreno e voltou para o carro, desaparecendo na escuridão. Adelaide apagou a vela com os dedos, sentindo a cera quente contra a pele. A atitude de Tomás não era apenas curiosidade, era um reconhecimento, como um lobo marcando o território. Ela desceu à cozinha, onde o relógio marcava 10 da noite, e pegou o telefone para ligar para Sofia. Ele esteve aqui, disse, sem preâmbulos, assim que a amiga atendeu. Não entrou, mas estava olhando a casa como se fosse dele. Sofia, com a voz calma de quem já lidou com dezenas de disputas, respondeu: Está na hora de assinar a sociedade anônima. Amanhã de manhã, passo aí com os papéis. E, Adelaide, não deixe ele te intimidar. Ele só tem o poder que você der a ele. Na manhã seguinte, o céu estava encoberto,
com nuvens pesadas que prometiam chuva. Adelaide acordou cedo, antes mesmo das gaivotas, e foi ao mercado de Cascais, onde comprou ameijoas frescas, manjericão e um pão rústico com sementes de girassol. O ritual de cozinhar sempre a acalmava, como se cada corte no manjericão ou cada pitada de sal fosse uma forma de ordenar o caos. Ela preparou uma cataplana, o prato que Diogo amava, com um caldo rico que borbulhava na panela de cobre. O aroma encheu a casa, misturando-se ao som de uma chuva fina que começava a cair. Sofia chegou por volta das 11, com um guarda-chuva vermelho e uma pasta à prova d'água. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde os papéis da sociedade anônima estavam dispostos como peças de um quebra-cabeça. Isso coloca o andar de cima numa entidade separada, Sofia explicou, apontando para uma cláusula sublinhada em amarelo. Você mantém o controle total, mas legalmente é intocável por heranças ou reivindicações. Nem Margarida, nem Tomás, nem a tia Leonor podem tocar nisso. Adelaide leu cada linha com atenção, sentindo o peso da caneta que Sofia lhe entregou. Assinar era como traçar uma linha na areia, uma declaração de que a casa, ou pelo menos uma parte dela, pertencia apenas a ela. Enquanto Sofia guardava os documentos, Adelaide serviu a cataplana, com vapor subindo em espirais. Você já pensou no que vai dizer a Margarida? Sofia perguntou, entre uma colherada e outra. Adelaide balançou a cabeça. Quero que ela venha até mim, que diga algo verdadeiro, sem o Tomás sussurrando no ouvido dela. Sofia assentiu, com um sorriso que misturava admiração e cautela. Você é mais forte do que parece, Adelaide. Sempre foi. Depois que Sofia partiu, Adelaide subiu ao andar de cima, onde Rafael trabalhava no esboço de uma casa com linhas fluidas, como ondas capturadas em papel. Ele ergueu os olhos, percebendo a presença dela. Tudo bem? Perguntou, com uma suavidade que não exigia explicações. Tudo certo, ela respondeu, olhando para Luzia, a orquídea que parecia brilhar mesmo sob a luz cinzenta da chuva. Você já pensou em pintar essas flores? Rafael perguntou, apontando para a orquídea. Adelaide riu, surpresa. Pintar? Faz anos que não pego num pincel. Ele deu de ombros. Talvez seja a hora de tentar. Elas merecem. A ideia ficou com ela pelo resto do dia. Naquela tarde, Adelaide desceu ao porão, onde guardava caixas de coisas que não tocava desde a morte de Diogo. Entre pilhas de livros e fotografias emolduradas, encontrou uma caixa de madeira com suas velhas aquarelas. Os pincéis estavam ressecados, mas as tintas, guardadas em tubos de metal, ainda pareciam vivas. Ela levou a caixa para o quarto, onde a luz da janela era mais suave, e começou a limpar os pincéis, um a um, com uma paciência que não sabia que ainda tinha. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado, Adelaide começou a pintar. Não era Luzia, mas o mar, com suas ondas escuras e espuma branca, como ela via da varanda nas noites de tempestade. Cada pincelada era um ato de resistência, uma forma de lembrar quem ela era antes de ser mãe, viúva ou dona de uma casa cobiçada. O quadro não estava perfeito. As cores se misturavam em lugares errados. As linhas tremiam. Mas era dela. E isso bastava. No dia seguinte, Margarida apareceu sem avisar, com o cabelo molhado da chuva e um olhar que parecia carregado de perguntas. Adelaide a recebeu na varanda, onde serviu chá de cidreira numa chaleira de cerâmica azul. Tomás me disse que esteve aqui, Margarida começou, hesitante. Ele acha que você está escondendo algo. Adelaide tomou um gole de chá, deixando o calor da bebida
aquecer suas mãos. E você, Margarida, acha que estou escondendo algo? Ou acha que estou protegendo o que é meu? Margarida ficou em silêncio, olhando para os gerânios que balançavam com o vento. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, ela disse, finalmente. Mas Tomás, ele tem planos para a casa, para o futuro. Adelaide colocou a xícara na mesa, com um movimento deliberado. E esses planos incluem me perguntar o que eu quero? A pergunta pairou no ar, como a fumaça do chá. Margarida abriu a boca, mas não encontrou palavras. Ela se levantou, murmurando algo sobre precisar pensar, e partiu, deixando a xícara cheia. Naquela noite, Adelaide voltou ao quadro do mar. Adicionou um toque de azul Prússia, escurecendo as ondas, como se pudesse pintar a tempestade que sentia se aproximar. Ela sabia que Tomás não pararia com fotos do terreno ou cartas educadas. Ele queria a casa, e Margarida, mesmo sem querer, estava ao lado dele. Mas Adelaide também sabia que tinha algo que eles não tinham: tempo. Tempo para planejar, para proteger, para lembrar. Ela pegou o telefone e marcou uma reunião com Sofia para a manhã seguinte. A sociedade anônima era apenas o começo. Enquanto guardava as tintas, Adelaide ouviu um som vindo do andar de cima. Rafael, rabiscando no papel, o lápis arranhando com uma cadência rítmica. Era um som que a fazia sentir que a casa ainda respirava, ainda resistia. Ela apagou a luz do quarto, mas deixou o quadro secando na mesa, onde a luz da lua o encontraria. Amanhã, ela pensou, seria um dia para traçar linhas mais firmes, não com tinta, mas com papel e assinaturas. A chuva cessara durante a noite, deixando o ar de Cascais limpo e cortante, com um cheiro de terra molhada que subia do quintal. Adelaide acordou com a luz cinzenta do amanhecer, filtrada pelas cortinas de musselina que tremulavam como véus. Seu quadro do mar, ainda secando na mesa do quarto, parecia mais vivo à luz do dia, com as ondas azuis ganhando profundidade, como se guardassem segredos. Ela tocou a tela com a ponta dos dedos, sentindo a textura áspera da tinta, e decidiu que continuaria pintando, não por nostalgia, mas porque cada pincelada a fazia sentir mais ancorada à própria história. Na cozinha, preparou um chá de rooibos, cuja cor avermelhada lembrava as telhas da casa sob o pôr do sol. Enquanto a chaleira assobiava, ela abriu a janela e deixou o som das ondas distantes preencher o silêncio. O encontro com Sofia estava marcado para as 10 e Adelaide já havia separado a pasta com os documentos da Sociedade Anônima, agora guardada numa gaveta trancada ao lado dos talheres de prata. Mas havia algo mais que a inquietava. A carta de Tomás, com sua caligrafia fria, e as fotos que ele tirara do terreno. Era como se ele estivesse desenhando um mapa, e Adelaide sabia que precisava de mais do que papéis para proteger seu território. Sofia chegou pontualmente, com um casaco de lã cinza e um perfume de lavanda que parecia suavizar até o vento frio. Sentaram-se na sala de jantar, onde a mesa de carvalho ainda carregava as marcas de noites em que Diogo contava histórias de pescadores, com Margarida rindo até derrubar o copo de sumo. Os papéis estão prontos, Sofia disse, abrindo sua pasta. A Sociedade Anônima será registrada amanhã. O andar de cima está protegido, mas... Ela hesitou, ajustando os óculos. Recebi uma informação ontem à noite. Tomás contratou um avaliador imobiliário. Estão sondando o valor do terreno inteiro, não só da casa. Adelaide sentiu um aperto no estômago, mas manteve o rosto impassível. Ele não perde tempo, murmurou, servindo o chá. Sofia assentiu, folheando um relatório com números e gráficos
que pareciam indecifráveis. Ele pode estar planejando uma oferta, ou pior, uma pressão para você vender. Com Margarida ao lado dele, pode tentar usar a herança como argumento. Adelaide olhou para a xícara, onde o vapor subia em espirais delicadas. Margarida não entende o que esta casa significa, disse, com uma voz que misturava tristeza e resolução. Mas não vou deixar que a transformem num investimento. Sofia fechou a pasta com um estalo. Então, precisamos agir rápido. Além da sociedade anônima, sugiro que você registre o quintal como área de preservação ambiental. Há uma lei local que protege terrenos com espécies nativas, como suas buganvílias e o carvalho. Isso dificultaria qualquer plano de subdivisão. Adelaide arqueou uma sobrancelha, surpresa com a ideia. E isso funciona? Sofia sorriu, com um brilho travesso nos olhos. Comigo, redigindo o pedido, sim, mas vai custar tempo e um pouco de paciência com burocracia. Depois que Sofia partiu, prometendo voltar com o pedido de preservação, Adelaide subiu ao quarto e pegou o quadro do mar. Levou-o para a varanda dos fundos, onde o apoiou contra a parede, sob a trepadeira de jasmim. O cheiro das flores parecia amplificar as cores da tela, e ela decidiu que pintaria ali, ao ar livre, onde o mar pudesse ser mais do que uma memória. Misturou um novo tom de verde, inspirado nas algas que via nas rochas da praia, e começou a adicionar detalhes às ondas, com pinceladas curtas e precisas. Enquanto trabalhava, ouviu o som de passos no quintal. Era Rafael, voltando da praia com areia grudada nas botas e um caderno de esboços debaixo do braço. Isso está ficando incrível, ele disse, parando para olhar o quadro. Adelaide deu um passo atrás, surpresa com o elogio. É só um começo, respondeu, mas sentiu um calor no peito. Rafael apontou para uma onda na tela. Parece que está viva, como se pudesse ouvir o som dela. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas sorriu e seguiu para o andar de cima. A interação deixou Adelaide pensativa. Rafael, com sua presença discreta, era como uma brisa que não tentava derrubar nada. Ele respeitava a casa, suas plantas, seu silêncio. Era o oposto de Tomás, que via tudo como uma conquista a ser planejada. Ela voltou ao quadro, mas sua mente estava no quintal, no carvalho que Diogo plantara quando Margarida nasceu, na ideia de transformá-lo numa barreira legal contra os planos de Tomás. A preservação ambiental parecia mais do que uma estratégia. Era uma forma de honrar o que a casa representava. À tarde, Adelaide foi ao carvalho que se erguia no centro do quintal, com galhos que pareciam braços abertos. Tocou a casca rugosa, sentindo as marcas do tempo, e lembrou-se de Diogo cavando a terra com uma pá enferrujada, rindo enquanto Margarida jogava sementes no buraco. Essa árvore vai durar mais que nós, ele dissera, com terra nas mãos. Adelaide sorriu com a memória, mas o sorriso desvaneceu quando pensou em Margarida agora, tão distante, tão moldada pelas ambições de Tomás. Ela pegou o celular e tirou fotos do carvalho, das buganvílias, do jasmim, enviando-as para Sofia com uma mensagem. Quero que isso fique protegido. A resposta veio minutos depois. Perfeito. Vou incluir no pedido. Prepare-se para uma reunião com a Câmara Municipal na próxima semana. Adelaide guardou o celular e voltou para a varanda onde o quadro esperava. Adicionou uma gaivota, voando baixo sobre as ondas, com asas que pareciam capturar o vento. Naquela noite, enquanto preparava um ensopado de bacalhau com batatas, Adelaide ouviu um som que a fez parar. O rangido da grade do quintal, seguido por vozes abafadas. Da janela da cozinha, viu duas figuras sob a luz fraca de um poste. Era Tomás.
com seu paletó azul marinho, acompanhado por um homem mais velho, de óculos e uma prancheta na mão. Eles apontavam para o terreno, gesticulando, enquanto o homem anotava algo. Adelaide desligou o fogão e ficou imóvel, com o coração disparado. Eles não a viram, mas ela os observou até que voltassem para o carro e partissem, deixando apenas o eco dos pneus no cascalho. Ela subiu ao andar de cima, batendo suavemente na porta de Rafael. Ele abriu, com um lápis atrás da orelha e papéis espalhados sobre a mesa. Desculpe incomodar, Adelaide disse, com a voz firme, mas tensa. Você viu alguém no quintal hoje à noite? Rafael franziu a testa pensando. Vi um carro estacionado na rua lateral, mas não prestei muita atenção. Algo errado? Adelaide hesitou, mas decidiu confiar. O genro da minha filha está rondando a casa. Acho que quer comprá-la, ou pior. Rafael assentiu, com uma expressão séria. Se precisar que eu fique de olho, é só dizer. Esta casa, ela merece ser protegida. A conversa surpreendeu. Rafael não era apenas um inquilino. Ele entendia de alguma forma o que aquele lugar significava. Adelaide agradeceu e voltou para baixo, mas não conseguiu dormir. Sentou-se na poltrona verde, com o caderno de capa vermelha no colo, e escreveu uma frase. Eles querem a casa, mas não sabem que ela já escolheu seu dono. As palavras a acalmaram, como se fossem um feitiço. Na manhã seguinte, Margarida ligou, com a voz trêmula. Mãe, Tomás quer marcar uma reunião com você, comigo e um advogado. Ele diz que é sobre o futuro da família. Adelaide olhou para o quadro do mar, agora seco, com a gaivota parecendo pronta para voar. Diga a ele que estarei pronta, respondeu, com uma calma que mascarava a tempestade em seu peito, mas que venha sozinho. Margarida hesitou, mas assentiu. Vou falar com ele. Adelaide passou o dia organizando o quintal, podando o jasmim e regando as buganvílias, como se cada gesto fosse uma preparação para a batalha. Ela sabia que Tomás não viria com ofertas gentis. Ele queria a casa, o terreno, o futuro que via nos números de sua prancheta. Mas Adelaide também tinha seus planos, e eles começavam com o carvalho, com as orquídeas, com a tinta em suas mãos. Ela guardou o quadro no quarto, mas deixou a tela à vista, como um lembrete de que ainda podia criar algo novo, mesmo quando tudo parecia ameaçado. O amanhecer em Cascais trouxe um céu limpo, com o sol nascendo como uma brasa sobre o mar, lançando reflexos que dançavam nas pedras do quintal. Adelaide estava de pé antes das 6, com uma xícara de café preto na mão, observando o carvalho que parecia mais imponente sob a luz dourada. Suas raízes, expostas em alguns pontos, agarravam a terra como dedos de um gigante adormecido. Ela tocou a casca, sentindo sua textura áspera, e pensou em Diogo, em como ele dizia que as árvores eram testemunhas do tempo, mais sábias que qualquer contrato. A reunião com Tomás, marcada para aquela tarde, pairava em sua mente como uma nuvem distante, mas ela não deixaria que a ansiedade tomasse conta. Na cozinha, Adelaide decidiu fazer algo que não preparava há anos. Um bolo de laranja com cobertura de mel, uma receita que sua avó ensinara, com cascas cristalizadas que davam um toque amargo e doce. Enquanto ralava as laranjas, o aroma cítrico encheu o ar, misturando-se ao som de um rádio que tocava uma melodia suave de guitarra clássica. Era um ritual, uma forma de se preparar para o confronto sem perder o equilíbrio. Ela espalhou as cascas sobre o bolo como se estivesse traçando um mapa de sua própria resistência e colocou-o para assar, deixando a casa impregnada de um calor reconfortante.
Antes de sair para a reunião com Sofia na Câmara Municipal, Adelaide subiu ao andar de cima para verificar as orquídeas. Rafael estava lá, organizando seus esboços numa mesa improvisada, com uma caneca de chá verde ao lado. Vai sair? Ele perguntou, notando o casaco leve que ela vestia. Tenho uma reunião importante, ela respondeu, com um sorriso que não revelava a gravidade do momento. Rafael apontou para Luzia, a orquídea branca, que exibia uma nova flor. Ela está feliz hoje, acho que é um bom sinal. Adelaide riu, surpresa com a leveza que ele trazia. Tomara que sim, disse, antes de descer. Na Câmara Municipal, Sofia a esperava na entrada, com uma pasta cheia de formulários e um olhar determinado. O edifício, com suas paredes de azulejos desbotados, cheirava a papel velho e café requentado. Sentaram-se numa sala pequena, onde um funcionário chamado Miguel, com óculos tortos e uma gravata frouxa, analisou o pedido de preservação ambiental. O carvalho é uma espécie protegida, ele disse, folheando as fotos que Adelaide enviara. E as buganvílias também se qualificam, mas precisamos de uma vistoria no terreno. Pode levar 2 semanas. Sofia interveio com sua voz firme. Podemos agilizar isso? É uma questão urgente. Miguel suspirou, mas anotou algo. Vou tentar para sexta-feira. De volta à casa, Adelaide sentiu uma mistura de alívio e impaciência. A preservação era uma arma poderosa, mas o tempo jogava contra ela. Tomás não esperaria 2 semanas para avançar seus planos. Ela guardou os documentos na gaveta trancada e foi ao quintal, onde começou a arrancar folhas secas do jasmim com movimentos precisos, como se pudesse podar também a incerteza. O bolo de laranja, agora frio, estava na cozinha, com a cobertura de mel brilhando como âmbar. Ela cortou uma fatia, mas não comeu. Em vez disso, embrulhou-a num pano de linho e deixou na porta de Rafael com um bilhete. Para a inspiração. Às 4 da tarde, Tomás chegou, sozinho, como Adelaide pedira. Ele estacionou na entrada principal, com o mesmo carro preto que parecia engolir a luz do sol. Vestia uma camisa branca impecável, com as mangas dobradas, como se quisesse parecer descontraído. Adelaide o recebeu na varanda dos fundos, onde havia disposto uma mesa com o bolo, uma jarra de água com rodelas de limão e 2 cadeiras de ferro pintadas de branco. Obrigado por me receber, ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Adelaide assentiu, apontando para a cadeira. Sente-se, vamos conversar. Tomás começou com rodeios, falando sobre o mercado imobiliário, o crescimento de Cascais, a valorização inevitável da região. Adelaide ouvia, cortando uma fatia de bolo com uma faca de cabo de osso, cada movimento deliberado. Finalmente, ele chegou ao ponto. Esta casa tem potencial, Adelaide. Podíamos transformá-la num projeto maior. Um pequeno condomínio, talvez, ou uma casa de férias para alugar. Você ficaria com uma parte dos lucros, claro. Ele se recostou, como se tivesse oferecido um presente. Adelaide colocou a fatia no prato dele, sem dizer nada. E o que eu faço com as memórias desta casa? Perguntou, com uma voz tão calma que parecia uma brisa. Tomás hesitou, pego desprevenido. Memórias são importantes, claro, mas o futuro também. Margarida e eu queremos construir algo sólido. Adelaide sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Sólido para quem, Tomás? Para você? Para a tia Leonor? Ou para a Margarida, que você acha que conhece? Ele franziu a testa, mas antes que pudesse responder, ela continuou. Esta casa não é um projeto, é minha vida, e não está à venda. Tomás apertou os lábios, com uma sombra de irritação cruzando seu rosto.
Você está dificultando as coisas, ele disse com a voz mais dura. Pensei que poderíamos resolver isso como família. Adelaide serviu água no copo dele com um tilintar de gelo. Família pergunta, Tomás. Não planeja pelas costas. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pegou o copo, bebeu um gole e se levantou. Vou falar com Margarida. Talvez ela consiga te convencer. Adelaide não respondeu, apenas observou enquanto ele saía, com os ombros tensos, como se carregasse uma derrota que não admitia. Depois que o carro dele desapareceu, Adelaide voltou para dentro, com o coração batendo forte, mas firme. Ela subiu ao quarto e abriu o caderno de capa vermelha, escrevendo uma nova frase. Eles veem números onde eu vejo raízes. As palavras a acalmaram, mas ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Tomás não desistiria, e Margarida, dividida entre o marido e a mãe, era uma incógnita. Adelaide decidiu que precisava de mais do que a preservação ambiental e a sociedade anônima. Precisava de provas do que Tomás estava tramando. Na manhã seguinte, ela foi à praia, onde o mar estava calmo, com ondas lambendo a areia como uma carícia. Sentou-se numa rocha, com um caderno novo, de capa preta, e começou a anotar tudo. As visitas de Tomás, as fotos do terreno, a conversa com o avaliador. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que ela montava com cuidado. Enquanto escrevia, viu Rafael ao longe, desenhando as falésias com um carvão que deixava traços escuros no papel. Ele acenou e ela retribuiu, sentindo uma conexão silenciosa, como se ambos fossem guardiões de algo maior. De volta à casa, Adelaide encontrou uma carta na caixa de correio, sem remetente. Era um documento impresso com o logotipo de uma imobiliária de Lisboa. O texto falava de uma proposta preliminar para a compra do terreno, com números que pareciam absurdos, mas também tentadores. Na margem, uma anotação à mão, na letra de Tomás: pense no futuro, Adelaide. Ela sentiu um frio na espinha, mas não de medo. Era raiva, uma chama lenta que queimava em silêncio. Guardou a carta na gaveta trancada, ao lado dos documentos de Sofia, e decidiu que era hora de contra-atacar. Naquela noite, enquanto o vento soprava forte, trazendo o cheiro de sal, Adelaide ligou para Sofia. Quero saber tudo sobre essa imobiliária, disse, com uma determinação que não admitia dúvidas. E quero que o pedido de preservação seja aprovado antes que Tomás faça outra jogada. Sofia prometeu agir rápido e Adelaide desligou, sentindo o peso da casa ao seu redor, como uma armadura. Ela olhou para o quadro do mar, onde a gaivota parecia pronta para voar, e decidiu que na próxima vez seria ela quem surpreenderia Tomás. O crepúsculo em Cascais pintava o céu com tons de índigo, como se o mar tivesse emprestado sua profundidade à noite. Adelaide estava no quintal, sob o carvalho, com uma lanterna de ferro pendurada num galho, lançando sombras que dançavam sobre as pedras. Ela segurava uma pá pequena, cavando ao redor de uma muda de alecrim que plantara naquela manhã. O aroma pungente da erva misturava-se ao sal do ar, criando uma fragrância que a fazia sentir viva, enraizada. A carta da imobiliária, com a caligrafia de Tomás rabiscada na margem, pesava em sua mente como uma pedra no bolso. Ela não a tocara desde que a guardara na gaveta, mas suas palavras ecoavam. Pense no futuro. Para Adelaide, o futuro não era uma promessa de lucro. Era o cheiro do alecrim, o rangido do carvalho, o som das ondas que a casa parecia respirar. Na cozinha, ela preparou um prato simples: sardinhas grelhadas com limão e tomilho, acompanhadas de batatas cozidas com azeite.
O aroma do peixe enchia a casa, misturando-se ao som de um vinil antigo de Amália Rodrigues, que girava na vitrola da sala. Adelaide colocara o disco para tocar sem pensar, mas a voz rouca de Amália parecia um eco de sua própria determinação. Enquanto arrumava a mesa, pensou na reunião com Tomás, na forma como ele tentara transformar a casa num número, numa oportunidade. Ela sabia que ele não pararia, mas também sabia que tinha aliados. Sofia, com sua precisão jurídica, Rafael, com sua presença silenciosa, e a própria casa, que parecia sussurrar resistência em cada canto. Sofia ligou no meio do jantar, com a voz carregada de urgência. Consegui informações sobre a imobiliária, ela disse sem rodeios. É uma empresa pequena, mas agressiva, especializada em comprar propriedades antigas em Cascais para transformá-las em condomínios de luxo. O avaliador que esteve com Tomás é um dos sócios. Adelaide parou de mastigar, com o garfo suspenso no ar. Eles já fizeram uma oferta formal? Perguntou, com uma calma que mascarava a tempestade em seu peito. Ainda não, Sofia respondeu. Mas estão preparando algo. E Adelaide, descobri que Tomás tem uma reunião marcada com eles amanhã. Não sei os detalhes, mas parece que estão pressionando por uma decisão rápida. Adelaide agradeceu e desligou, sentindo o peso da informação. Ela terminou o jantar em silêncio, com a voz de Amália preenchendo o vazio. Depois, subiu ao quarto, onde o quadro do mar agora ocupava um lugar permanente na parede, ao lado de uma foto emoldurada de Diogo, com seu sorriso torto e os olhos brilhando como o mar em dia de sol. Ela abriu o caderno de capa preta, onde anotara os movimentos de Tomás e adicionou uma nova linha. Reunião com imobiliária, 1º de agosto. Sócio avaliador envolvido. Cada palavra era como uma pedra empilhada numa muralha invisível. Na manhã seguinte, o céu estava pisado, com nuvens que pareciam carregadas de segredos. Adelaide foi ao mercado de peixe, onde comprou lulas frescas e um ramo de salsa, com folhas tão verdes que pareciam brilhar. No caminho de volta, parou numa papelaria e comprou um caderno novo, de capa azul marinho, com linhas finas que lembravam as ondas de seu quadro. Ela decidiu que usaria o caderno para algo além de anotações. Seria um registro de tudo o que a casa significava, uma espécie de testamento vivo, com esboços, memórias e até receitas, como a das sardinhas que preparara na noite anterior. De volta à casa, Adelaide encontrou Rafael no quintal, sentado num banco de pedra, desenhando o carvalho com traços rápidos e precisos. Está ficando imponente, ele disse, apontando para a árvore. Quase parece que tem uma voz. Adelaide sorriu, surpresa com a observação. Diogo, meu marido, dizia o mesmo. Ele achava que as árvores guardavam histórias. Rafael assentiu, sem tirar os olhos do desenho. Talvez seja por isso que esta casa parece tão viva. Ela tem muitas histórias para contar. A conversa a fez parar, com a cesta de compras ainda na mão. Rafael não era apenas um inquilino. Ele via a casa como ela via, como algo maior do que paredes e telhado. Enquanto preparava as lulas recheadas com alho e salsa, Adelaide pensou na reunião de Tomás com a imobiliária. Ela sabia que precisava agir antes que ele formalizasse qualquer proposta. Ligou para Sofia novamente, pedindo que marcasse a vistoria do terreno o mais rápido possível. Já está agendado para amanhã, Sofia respondeu com um tom de satisfação. O Miguel da Câmara disse que o carvalho é um argumento forte. Se conseguirmos a certificação de preservação, o terreno fica intocável por pelo menos
10 anos? Adelaide sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que o tempo era curto. Naquela tarde, enquanto o sol atravessava as nuvens, Adelaide subiu ao andar de cima com um prato de lulas para Rafael. Ele estava trabalhando numa maquete de papel, com formas geométricas que pareciam flutuar. Você cozinha como minha avó, ele disse, aceitando o prato com um sorriso. Ela fazia lulas assim, mas nunca me contou o segredo. Adelaide riu. O segredo é o tempo e um pouco de paciência. Eles conversaram por alguns minutos sobre o mar, os desenhos, a casa. Rafael mencionou que estava trabalhando num projeto para um concurso de arquitetura, algo que poderia levá-lo a Londres. Mas não vou sair tão cedo, ele acrescentou, como se soubesse que Adelaide precisava ouvir isso. Quando desceu, Adelaide encontrou um envelope deslizado sob a porta da frente. Não havia selo, apenas seu nome, escrito numa letra que ela reconheceu imediatamente. Margarida. Dentro havia um bilhete curto. Mãe, sei que está brava, mas quero conversar. Só nós duas. Posso vir amanhã? Adelaide segurou o papel, sentindo o peso de cada palavra. Margarida parecia estar tentando construir uma ponte, mas Adelaide não sabia se era genuína ou apenas mais uma jogada de Tomás. Ela guardou o bilhete na gaveta, junto com a carta da imobiliária, e decidiu que esperaria para ver. Naquela noite, enquanto a casa se aquietava, Adelaide abriu o caderno azul marinho e começou a escrever. Não eram anotações sobre Tomás ou a imobiliária, mas uma memória. A primeira vez que Diogo a levou para ver a casa, ainda sem pintura, com o carvalho sendo apenas uma muda, ela descreveu o cheiro da madeira fresca, o som das risadas de Diogo, a promessa de que construiriam uma vida ali. Cada palavra era como uma âncora, lembrando-a de por que estava lutando. Depois, pegou o pincel e acrescentou detalhes ao quadro do mar. Uma linha de espuma, uma sombra de rocha, um horizonte que parecia infinito. Na manhã seguinte, a vistoria da Câmara Municipal chegou antes do previsto. Miguel, acompanhado por uma bióloga chamada Inês, caminhou pelo quintal, tirando fotos e fazendo anotações. O carvalho é um exemplar raro, Inês disse com entusiasmo. E o ecossistema aqui, com o jasmim e as buganvílias, é um argumento forte para a preservação. Adelaide os acompanhou, apontando cada planta, cada detalhe que tornava o quintal único. Quando terminaram, Miguel prometeu um relatório preliminar até o fim da semana. Se tudo correr bem, o terreno será protegido antes do próximo mês, ele disse, com um sorriso cansado. Margarida chegou à tarde, com um vestido leve de linho e um olhar que parecia carregado de arrependimento. Adelaide a recebeu no quintal, sob o carvalho, onde havia disposto uma manta e uma cesta com pão de milho e queijo fresco. Quero entender, mãe, Margarida disse, sentando-se na manta. Por que você não nos contou sobre o inquilino? Por que está tão fechada? Adelaide olhou para a filha, vendo nela a menina que corria descalça, mas também a mulher que parecia perdida entre lealdades. Por que vocês não perguntaram? Respondeu com uma voz suave, mas firme. Vocês decidiram por mim como se eu fosse apenas uma peça na casa de outra pessoa. Margarida baixou os olhos, brincando com um pedaço de pão. Tomás acha que está fazendo o melhor para nós, para o futuro. Adelaide cortou um pedaço de queijo, com um movimento lento. E você, Margarida, o que acha que é o melhor? A pergunta ficou no ar, como o perfume do alecrim. Margarida hesitou, mas antes que pudesse responder, o celular vibrou
no bolso dela. Ela olhou a tela com um suspiro. É ele, disse levantando-se. Preciso ir, mas podemos continuar isso? Adelaide assentiu, sem prometer nada. Quando você estiver pronta. Depois que Margarida partiu, Adelaide voltou ao caderno azul marinho, escrevendo mais uma memória. O dia em que Margarida, aos 10 anos, plantara uma semente de girassol no quintal, esperando que crescesse até o céu. A semente nunca vingou, mas a esperança nos olhos dela ficou gravada na memória de Adelaide. Ela fechou o caderno, sentindo que a casa, com suas raízes e suas histórias, era mais forte do que qualquer oferta de Tomás. Amanhã, ela pensou, seria o dia de mostrar a ele que algumas coisas não tinham preço. O sol nascia lento em Cascais, com uma luz dourada que parecia polir as pedras do quintal, transformando-as em espelhos do mar. Adelaide estava de pé no alpendre, com uma manta de lã sobre os ombros, segurando uma caneca de chá de erva cidreira que ainda soltava vapor. O carvalho, ao centro do quintal, parecia mais alto naquela manhã, como se soubesse do peso do dia que se aproximava. A vistoria da Câmara Municipal, a proposta da imobiliária, a conversa inacabada com Margarida, tudo convergia para aquele momento, como as ondas que se encontravam na praia. Adelaide respirou fundo, deixando o aroma cítrico do chá misturar-se ao sal do ar, e decidiu que hoje seria o dia de fechar as portas que outros tentaram abrir. Na cozinha, ela preparou um tabuleiro de broa de milho com erva doce, um pão denso que sua mãe fazia em dias de festa. O cheiro quente e anisado encheu a casa, trazendo uma sensação de continuidade, como se cada receita fosse um fio que a ligava às mulheres que vieram antes dela. Enquanto o pão assava, Adelaide abriu o caderno azul marinho, agora repleto de memórias, esboços e anotações. Ela escreveu uma última linha. A casa não é só minha, é de quem a entende. As palavras, traçadas com uma caneta de tinta preta, pareciam selar um pacto com ela mesma. Sofia chegou cedo com um vestido azul escuro e uma energia que parecia desafiar o cansaço. O relatório da Câmara saiu, ela anunciou, colocando uma pasta sobre a mesa da sala. O carvalho e as buganvílias foram classificados como patrimônio ambiental. O terreno está protegido por 10 anos no mínimo, e a sociedade anônima para o andar de cima foi registrada ontem. Está tudo selado. Adelaide sentiu um peso sair dos ombros, mas não sorriu. Ainda havia Tomás com sua proposta imobiliária e Margarida com sua lealdade dividida. E a imobiliária? Perguntou, servindo uma fatia de broa para Sofia. A amiga mastigou lentamente antes de responder. Eles enviaram uma oferta formal hoje de manhã. Querem comprar a casa e o terreno por um valor que, francamente, é tentador, mas não sabem da preservação. Isso muda tudo. Adelaide assentiu, olhando para o quadro do mar, agora pendurado na sala, onde a gaivota parecia voar em direção ao horizonte. Quero responder à oferta, ela disse com uma calma que escondia a força de sua decisão. Mas não com palavras, com fatos. Sofia arqueou uma sobrancelha, intrigada. O que está planejando? Adelaide sorriu, um sorriso pequeno, mas firme. Uma reunião aqui na casa, com Tomás, Margarida e a imobiliária. Vamos deixar as coisas claras. Naquela tarde, Adelaide transformou o quintal num cenário cuidadosamente orquestrado. Dispôs uma mesa longa sob o carvalho, coberta com uma toalha de linho que pertencera à sua avó, e colocou cadeiras de madeira envernizada, cada uma com uma almofada de tecido florido. No centro, arrumou um bule de chá de jasmim,
copos de vidro fosco e pratos com fatias de broa, uvas frescas e queijo de cabra. O aroma do alecrim plantado naquela manhã misturava-se ao perfume das buganvílias, criando uma atmosfera que era, ao mesmo tempo, acolhedora e imponente. Ela pendurou lanternas de papel nos galhos do carvalho, sabendo que a reunião se estenderia até o anoitecer. Tomás e Margarida chegaram às 5, acompanhados por um homem de terno cinza, com uma pasta de couro e um olhar avaliador. Era o sócio da imobiliária, apresentado como Sr. Duarte. Adelaide os recebeu com um aceno sereno, apontando para a mesa. Sentem-se, disse, com uma voz que era ao mesmo tempo convite e comando. Rafael, que Adelaide convidara para estar presente como testemunha, sentou-se num canto, com seu caderno de esboços fechado, observando em silêncio. Sofia também estava lá, com a pasta de documentos ao lado, como uma sentinela. Tomás começou com seu tom polido de sempre. Adelaide, recebemos sua mensagem sobre querer conversar. Estamos aqui para ouvir, mas também para apresentar uma oportunidade. Ele deslizou um envelope sobre a mesa, com o logotipo da imobiliária em relevo. Esta é a nossa oferta, um valor que pode mudar o futuro da família. Margarida, ao lado dele, parecia desconfortável, mexendo nas uvas sem comê-las. Adelaide não tocou no envelope. Em vez disso, serviu chá para todos, com movimentos lentos, deixando o silêncio crescer. Antes de abrir isso, ela disse finalmente, quero contar uma história. Todos a olharam, surpresos. Esta casa foi construída pelo meu marido, Diogo, com as mãos e com o coração. Cada pedra, cada telha, cada árvore no quintal tem uma história. O carvalho ali, ela apontou para a árvore cujas folhas balançavam com a brisa. Foi plantado quando Margarida nasceu. As buganvílias foram um presente da minha mãe. O andar de cima guarda os livros dele, as cartas, as memórias que não cabem num contrato. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Tomás. Vocês veem um terreno, eu vejo uma vida. O Sr. Duarte pigarreou, ajustando os óculos. Entendemos o apego, dona Adelaide, mas o mercado... Adelaide o interrompeu, com um gesto suave. O mercado não me interessa. E, por sinal, o terreno não está à venda. Ela acenou para Sofia, que abriu a pasta e colocou 2 documentos sobre a mesa. O certificado de preservação ambiental e o registro da sociedade anônima. O quintal é patrimônio protegido. O andar de cima pertence a uma entidade que não responde a heranças ou negociações. Esta casa não é um ativo, é minha. Tomás ficou vermelho, com as mãos cerradas sobre a mesa. Isso é uma manobra, Adelaide. Você está bloqueando o futuro da sua própria filha. Margarida, que até então permanecera em silêncio, levantou a voz pela primeira vez. Tomás, para. Ela olhou para Adelaide com os olhos marejados. Mãe, eu não sabia que você sentia assim. E eu deixei ele decidir por mim. Adelaide segurou o olhar da filha, vendo nela a menina que plantara uma semente de girassol, mas também a mulher que precisava encontrar seu próprio caminho. Você sempre pode escolher, Margarida, ela disse suavemente, mas precisa querer. O Sr. Duarte recolheu o envelope com um suspiro. Se o terreno é protegido, não temos o que fazer aqui. Ele se levantou, seguido por Tomás, que saiu sem dizer mais nada, com os ombros rígidos de derrota. Margarida ficou por mais um momento, olhando para o carvalho. Posso voltar amanhã? Perguntou, com uma voz quase infantil. Adelaide assentiu. A porta está sempre aberta para você.
só para você. Depois que todos partiram, Adelaide ficou no quintal, com as lanternas brilhando como estrelas presas nos galhos. Rafael se aproximou, com um sorriso discreto. Você foi brilhante, ele disse. Esta casa tem sorte de ter você. Adelaide riu, surpresa com a leveza que sentia. Ou eu tenho sorte de ter a casa, respondeu, olhando para o carvalho que parecia maior sob a luz da lua. Naquela noite, ela voltou ao quadro do mar, adicionando uma última pincelada. Um horizonte distante, com um brilho que sugeria um novo dia. Abriu o caderno azul marinho e escreveu: A casa escolheu e eu escolhi com ela. Nos dias seguintes, Margarida voltou, sozinha, trazendo apenas um buquê de lavandas e uma vontade de ouvir. Elas caminharam pelo quintal, falaram do passado, riram de memórias que pareciam esquecidas. Tomás não voltou e a imobiliária nunca mais enviou cartas. Adelaide continuou pintando, com quadros que agora enchiam as paredes da casa. O mar, o carvalho, as orquídeas. Rafael venceu seu concurso de arquitetura e partiu para Londres, mas deixou uma maquete do carvalho como presente, que Adelaide colocou na sala ao lado do quadro. A casa respirava, com o som das ondas, o perfume do jasmim, o peso de suas histórias e, sob a tortuga de cerâmica, a chave de reserva permanecia, não para abrir portas, mas para lembrar Adelaide de que ela sempre tivera o poder de trancá-las.